Imagine que você está lançando um produto simples, uma bebida, uma latinha, algo que qualquer pessoa pega na prateleira sem pensar duas vezes. Agora imagine que para divulgar esse produto você decide fazer algo tão absurdo que parece ter saído de um filme. Fretar um balão estratosférico com uma cápsula especial, vestir um atleta com traje pressurizado e enviá-lo até quase 40 quilômetros de altitude só para vê-lo pular de volta para a Terra. Parece impossível para qualquer marca de bebida, menos para Red Bull. E o mais impressionante é que esse salto não trouxe prejuízos, trouxe uma exposição global de marketing orgânico avaliada em centenas de milhões de dólares. Agora, como uma simples lata se tornou grande o suficiente para isso? Hoje a gente vai entender como uma bebida energética que começou pequena e desacreditada conseguiu construir um dos impérios de marketing mais ousados do mundo. Vamos entender como a Red Bull transformou a adrenalina em negócio, ousadia em branding e eventos extremos em dinheiro de verdade. Hoje, a gente vai entender como uma bebida energética começou pequena e desacreditada e conseguiu construir um dos impérios de marketing mais ousados do mundo. Pausa pro Red Bull. E mais, por que essa estratégia funciona, como ela mudou o mercado e o que ainda impulsiona a marca depois de tantas décadas. Eu sou Júlia Petrônio e você está na UVP Capital. Antes de ser sinônimo de esportes radicais, saltos de estratosfera e pilotos multimilionários, a Red Bull nasceu de um encontro improvável entre dois mundos. O empresário austríaco esgotado de tanto viajar e uma bebida tailandesa vendida em mercadinhos na beira da estrada. A história começa nos anos 80. Gente, eu queria fazer um alerta aqui. Esse vídeo tá cheio de nome difícil, então vocês já vão me perdoando, tá bom? Deus abençoe. A história começa nos anos 80, quando Dietrich Mateschitz começou. Executivo de marketing, vivia dentro de aviões viajando para a Ásia. Numa dessas idas e vindas para a Tailândia, ele percebeu algo curioso. Ao chegar no país ainda muito cansado, os locais recomendaram que ele tomasse uma bebida chamada Kratin Dang para ajudar no jet lag. Era doce, forte, vendida sem gás e prometia dar energia instantânea. E o mais importante do que a promessa que ela fazia é que ela funcionava. Quando experimentou, Dietrich fez o que um visionário faria, enxergou ali uma ideia que ainda não existia no Ocidente. E foi assim que ele conheceu o criador da bebida, o tailandês Chaleu Yovidia, um empreendedor discreto, mas brilhante, que havia desenvolvido o energético pensando em trabalhadores de fábricas e caminhoneiros. Os dois se tornaram sócios e em 1984 fundaram a Red Bull GmbH. A visão deles era simples e ousada: transformar um tônico local vendido em garrafinhas de vidro em uma bebida global. Mas havia um problema e ele era muito grande. Ninguém entendia o produto. Quando o empresário conseguiu levar finalmente o produto agora com gás adicionado e apresentado em uma latinha para o seu país de origem, a Áustria, ele não foi tão bem aceito pelo mercado local. Para os austríacos, a Red Bull era cara demais, tinha uma lata minúscula e um sabor que, digamos assim, era desafiador. Naquela época, as pessoas torciam o nariz e perguntavam: por que eu pagaria mais caro por menos refrigerante? E a indústria de bebidas não levou a ideia a sério. Especialistas diziam que aquele energético jamais funcionaria. Mateschitz, porém, não estava vendendo uma bebida, ele estava vendendo uma sensação. E foi aí que surgiu o pensamento mais importante de toda a estratégia da Red Bull. Se o produto te dá asas, então tudo ao redor da marca precisa literalmente levantar voo. Desde o começo, Dietrich entendeu que não bastava lançar a bebida, era preciso lançar um universo em torno dela. Ele começou pelo básico: posicionar a Red Bull em boates, festas universitárias, onde a energia sempre era bem-vinda. Depois vieram pequenos patrocínios de atletas que ninguém conhecia, de esportes que ninguém via, mas que representavam um estilo de vida que começava a crescer no mundo jovem. O das pessoas que pulam, voam, escalam e vivem intensamente. Assim, quando a Red Bull finalmente se espalhou pela Áustria, e depois pela Europa e depois pelo mundo, a bebida já não era mais só uma bebida, ela era uma promessa. A
a gente olha para o universo gigantesco que a Red Bull construiu de eventos, patrocínio a atletas e carros de Fórmula 1, é natural imaginar que o dinheiro da empresa venha de algum conglomerado ou que eles lucrem com esses feitos. Mas a realidade é quase anticlimática. Por trás de todo esse espetáculo existe apenas um modelo de negócio incrivelmente simples. A Red Bull ganha dinheiro essencialmente com o básico, vendendo suas latinhas, óbvio. É claro que existem várias variações do produto, como versões sem açúcar ou edições sazonais com sabores novos, mas a base continua sendo a mesma desde os anos 80. Chega. A empresa não multiplicou seu portfólio com dezenas de bebidas, não entrou no mercado de refrigerantes e não tentou criar alimentos energéticos. Ela seguiu uma lógica minimalista, apostar tudo em um produto só, e transformou esse produto em um símbolo cultural. E o que torna esse modelo tão eficiente é que o custo real da bebida é baixo. A fórmula é composta de ingredientes relativamente baratos, como a cafeína, taurina e açúcar. A mágica não está no líquido, mas no valor simbólico construído em torno dele. Uma lata de Red Bull é cara não pelo que ela contém, mas pelo que ela representa. E esse posicionamento premium aumenta a margem de lucro por unidade vendida. Quando essa margem se multiplica por bilhões de latas distribuídas no mundo inteiro, o resultado financeiro explica como a empresa consegue bancar iniciativas que para qualquer outra marca seriam inviáveis. A distribuição também é parte essencial desse sucesso. A Red Bull entendeu muito cedo que precisava estar presente em lugares onde o público jovem circula e onde a necessidade de energia é quase automática. Baladas, universidades, cidades turísticas, academias, eventos esportivos, aeroportos, festivais de música e por aí vai. A marca se infiltra em cada canto onde a fadiga existe, e onde a identidade visual azul e prateada pode criar familiaridade. Esse alcance global não é apenas logístico, ele reforça a narrativa de que a bebida é universal, parte da vida moderna e parceira de quem está sempre em movimento. Mas se existe um elemento que realmente diferencia a Red Bull de todas as empresas de bebida do planeta, esse elemento é o marketing. Esse modelo se apoiou num órgão que pouca gente conhece, mas que hoje é um dos pilares mais rentáveis do grupo, a Red Bull Media House. É ela que transforma cada evento em conteúdo global, produz documentários premiados, transmissões ao vivo e séries inteiras que são vendidas para emissoras, plataformas digitais e canais esportivos. A Red Bull deixou de ser apenas uma empresa de bebidas e passou a atuar como produtora multinacional de mídia. E nesse ponto entram os seus times, que muitos confundem com gastos extravagantes, mas que funcionam como ativos de branding. A Red Bull Racing na Fórmula 1, por exemplo, é vista por milhões de pessoas todos os finais de semana e se tornou um dos times mais dominantes da categoria. O mesmo vale para os seus clubes de futebol e outros projetos esportivos. Eles até geram receita própria com venda de jogadores, premiações e acordos de transmissão, mas o propósito central não é esse. O objetivo é manter a marca no topo da visibilidade global, reforçando diariamente a relação entre Red Bull e performance. E embora o universo pareça enorme e diversificado, tudo volta sempre para o mesmo lugar: a lata. A empresa até possui acordos de licenciamento e alguns produtos derivados, mas nenhuma dessas frentes se compara à força do energético que sustenta o império. No fim das contas, a equação é simples, mas executada com precisão cirúrgica. A Red Bull ganha dinheiro vendendo uma bebida de alto valor percebido, posicionada de forma muito inteligente, reforçada por um marketing incomum e sustentada por uma presença cultural que transforma esportes radicais, eventos e produções audiovisuais em extensão direta do produto. Não é uma empresa de aventura financiando o energético, é uma empresa de bebidas usando a aventura como um amplificador de vendas. E por falar no marketing que a marca criou ao longo das últimas décadas, podemos dizer que a lógica por trás disso é quase contraintuitiva. Enquanto a maior parte das marcas tenta aparecer em eventos criados por outras organizações, a Red Bull decidiu apostar em criar os seus próprios eventos. E esse movimento começou pequeno, com competições amadoras, e evoluiu para projetos que mobilizam países inteiros e quebram recordes de audiência global.
O que a Red Bull entendeu, de um jeito que poucas outras marcas conseguiram, é que esportes radicais e desafios extremos constroem histórias que as pessoas realmente querem assistir. Um dos exemplos mais emblemáticos dessa estratégia foi o Red Bull Stratos, que nós falamos aqui no começo do vídeo, do cara que pulou de volta para a Terra. Eles convidaram o superatleta Felix Baumgartner para subir quase 40 km de altitude e saltar da estratosfera. A transmissão ao vivo quebrou recordes históricos do YouTube, alcançou milhões de pessoas simultaneamente e gerou uma avalanche de mídia espontânea que profissionais de publicidade até hoje não conseguem mensurar com precisão. O salto custou caro, mas rendeu uma visibilidade que nenhuma campanha convencional, mesmo com orçamentos astronômicos, teria comprado. Outro evento que mostra bem essa ousadia da marca é o Red Bull Can You Make It, talvez uma das ideias mais criativas já associadas a um energético. Nele, equipes de jovens são largadas em uma cidade europeia com um único recurso: latas de Red Bull, sem dinheiro, sem cartão, sem apoio, sem nada. A missão é atravessar vários países usando apenas as latas como moeda de troca. Elas valem carona, comida, hospedagem, favores e até novos encontros ao longo do caminho. O formato é perfeito para as redes sociais. Gera história espontânea, momentos engraçados, viagens caóticas e aquela sensação de que de algum jeito sempre dá para improvisar. E o mais importante, reforça a ideia de que com uma latinha de Red Bull você consegue qualquer coisa. Aliás, o slogan é esse, né? Red Bull te dá asa. A lista continua com eventos como o Flug Tag, onde competidores constroem máquinas voadoras absurdas que sempre caem na água. O Soapbox Race, com carrinhos sem motor que despencam ladeira abaixo. O Cliff Diving, com saltadores enfrentando alturas insanas em cenários paradisíacos. O Rampage, talvez o mais perigoso campeonato de mountain bike do mundo. E o Air Race, uma competição aérea tão extrema que parece ficção científica. Cada um desses eventos tem duas coisas em comum. São visualmente impressionantes e geram conteúdo viral sem qualquer esforço. E é aqui que entra o ponto-chave. Será que tudo isso se paga? A resposta depende do que entendemos como pagar. Financeiramente, muitos desses eventos não geram lucro direto. Eles não existem para vender ingressos ou faturar patrocínios, embora alguns consigam fazer isso também. O verdadeiro retorno está no campo do branding, do alcance orgânico e da construção de percepção. Quando uma pessoa vê um atleta fazendo algo inacreditável com a logo da Red Bull estampada no capacete, a associação não é sutil. A marca passa a ocupar um espaço emocional, energia, coragem, movimento, intensidade. Isso para a Red Bull é o lucro real. E o mais curioso é que essa estratégia funciona porque ela não tenta parecer um marketing. E a sensação é de que a Red Bull está registrando a vida real de pessoas que desafiam o impossível e não empurrando um produto para o público. O energético entra na história como um participante silencioso. Está ali, mas não precisa ser o protagonista. A narrativa é maior que a lata e é exatamente isso que faz a marca se tornar tão poderosa. Depois de décadas transformando o marketing em espetáculo, a Red Bull se tornou uma empresa que parece muito maior do que realmente é. E isso é parte da genialidade do negócio. Mesmo sem ser um daqueles conglomerados globais gigantescos, ela conseguiu ocupar um espaço na cultura que empresas muito mais ricas tentam alcançar há anos e sem sucesso. Hoje a Red Bull está presente em praticamente todos os países relevantes do mapa econômico. A marca ultrapassou a barreira de 170 mercados e vende bilhões de latas por ano. Um volume impressionante para um produto que, em essência, continua sendo o mesmo desde os anos 80. A presença global somada ao branding agressivo dá a impressão de que a empresa é uma potência industrial complexa com dezenas de fábricas espalhadas pelo mundo. Mas na prática, o modelo é bem mais enxuto do que parece. Poucas unidades de produção, uma distribuição extremamente eficiente e um investimento pesado em visibilidade. No campo institucional, a Red Bull é uma empresa privada. Isso significa que ela não possui IPO, não tem ações negociadas na bolsa e não abre seus números de forma tão detalhada quanto companhias listadas. O que sabemos é que no último balanço divulgado sobre o ano de 2024, a Red Bull registrou lucro recorde de 11,2 bilhões de euros em vendas líquidas e um crescimento de 6,4% em relação ao ano anterior.
Se você não está faturando tanto quanto a Red Bull, mas já tem um patrimônio relevante de 300 ou 500 mil, ou até na casa dos milhões, e precisa de um suporte mais avançado, eu te convido a conhecer a UVP Capital. A gente hoje é a consultoria número 1 do ranking BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina. Temos bilhões e bilhões de reais sob gestão. Quando você entra para a consultoria, você tem um especialista acompanhando a sua carteira, te mostrando exatamente onde deveria estar posicionado no Brasil e no exterior, com base na sua idade, nos seus objetivos e no que você quer construir, sem nenhum conflito de interesses. Diferente do mercado tradicional, aqui ninguém te empurra produto, não tem comissão. Ninguém ganha nada se você não ganhar também. 100% de transparência. Tudo que ficaria com o banco volta para você em cashback. Só isso já faz você ganhar mais sem mudar nada nos seus investimentos. Além disso, você ganha acesso à nossa plataforma própria de investimentos, ao cartão AUVP e a todos os benefícios que fazem sentido para quem tem um patrimônio maior. E se você já tem esse patrimônio grande demais para cuidar sozinho, quer alguém cuidando do seu dinheiro com responsabilidade sem te colocar em risco desnecessário, clica aqui embaixo e entra no auvpcapital.com.br para marcar uma reunião com um dos nossos consultores. Vai ser um prazer para o nosso time te ajudar. Mas agora falando da estrutura societária da Red Bull, ela permanece nas mãos das duas famílias fundadoras, a família Yovidia, na Tailândia, e a família austríaca Masteschitz, mais precisamente nas mãos do Marco Masteschitz, filho único de Dietrich. Essa ausência de capital aberto dá à Red Bull uma vantagem estratégica gigantesca. Ela não precisa agradar acionistas, não precisa justificar experimentos e não precisa explicar por que decidiu colocar um cara pulando da estratosfera. A empresa pode simplesmente fazer e depois colher o retorno. O resultado é um posicionamento singular no mercado. A Red Bull não é a maior empresa de bebidas do mundo, longe disso, mas é disparado a marca mais reconhecida no segmento de energéticos. Seus principais concorrentes, como Monster, Rockstar e outras empresas menores do setor, até vendem volumes relevantes, mas nenhuma delas conseguiu criar um ecossistema cultural tão forte e tão simbólico quanto o da Red Bull. Depois de mais de 3 décadas, a Red Bull chega ao presente com uma presença tão forte que parece difícil imaginar um mundo onde ela não seja relevante. Mas assim como qualquer outra empresa que depende de tendências de consumo, regulamentações e mudanças de comportamento, o futuro da marca não está garantido. Um dos primeiros obstáculos é o mesmo que afeta grande parte das empresas de bebidas tradicionais: a pressão crescente por produtos mais saudáveis. Em muitos países, governos discutem limites para a cafeína, proibição de venda para menores de idade e até taxações adicionais para bebidas estimulantes. Esse tipo de regulamentação não derruba o mercado, mas pode desacelerar o crescimento e empurrar os consumidores para alternativas consideradas melhores para o corpo. A Red Bull não enfrenta apenas concorrentes diretos como a Monster ou a Rockstar. Enfrenta também a ascensão de marcas que se posicionam como naturais, orgânicas, funcionais e com menos aditivos. Outro ponto sensível é o próprio modelo de marketing que catapultou a empresa ao topo. Por mais que os eventos extremos sejam a essência da marca, eles também carregam riscos elevados para atletas, para organizadores e principalmente para a reputação. Uma fatalidade em um grande evento não é apenas um trauma emocional, é também um abalo estratégico, capaz de colocar em xeque um modelo de comunicação inteiro. A Red Bull sabe disso e ao longo dos anos intensificou as medidas de segurança, protocolos de prevenção e acompanhamento profissional para minimizar qualquer incidente. Mas o risco zero não existe, especialmente quando se trabalha com esportes que desafiam os limites humanos. No campo econômico, o crescimento do mercado de energéticos continua sólido, mas a competição está mais acirrada do que nunca. Existem países onde a Red Bull domina com folga e outros onde a disputa é mais equilibrada, com concorrentes oferecendo preços mais baixos, latas maiores ou sabores mais agressivos. Como a empresa não diversifica muito seu portfólio e não se espalha por categorias diferentes, ela depende fortemente da força do próprio posicionamento para continuar relevante. E isso funciona, até que deixe de funcionar. É um modelo que exige renovação constante nos eventos, novas narrativas, novas formas de aparecer. E esse ciclo infinito de criatividade precisa continuar funcionando para que a bebida siga vendendo. Outro elemento importante é a própria estrutura da empresa. Por não ter um capital aberto, a Red Bull possui liberdade para se arriscar e inovar, mas também enfrenta a responsabilidade de financiar tudo sozinha.
O dinheiro não vem de investidores externos e cada expansão, cada projeto de mídia precisa fazer sentido para o caixa privado da companhia. Por enquanto, isso nunca foi um problema, mas em longo prazo é uma equação que exige estratégia e muito controle. Por outro lado, a Red Bull parte para o futuro com uma vantagem imensa. Sua marca é mais forte do que muitas categorias inteiras do mercado. Poucas empresas podem dizer que criaram um estilo de vida tão reconhecível quanto o seu. É provável que nos próximos anos a Red Bull amplie ainda mais a sua atuação em mídia, streaming, conteúdo proprietário e esportes de alto impacto. Também é possível que experimente novos formatos de produto, versões funcionais, bebidas com menos açúcar e alternativas alinhadas às tendências globais de bem-estar. No fim das contas, o futuro da Red Bull não depende apenas de quantas latas ela vende, mas de quão convincente será a sua capacidade de continuar emocionando. E enquanto houver alguém disposto a se jogar de um penhasco ou tentar voar com uma geringonça improvisada, a marca seguirá relevante. Nos resta agora aguardar as cenas dos próximos capítulos e acompanhar de perto toda essa movimentação. Afinal, se é relevante para o mercado e se alguma empresa ou marca estiver fazendo algo de novo, nós vamos estar de olho. E para você não perder nenhum conteúdo desse gênero, considere se inscrever aqui na UVP Capital e até a próxima. Cheers! Agora eu posso beber tudo.